faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O que dizer, então, sobre esta fala, professor Sidney Nogueira? Como é que nós podemos falar em cristofobia se são os cristãos que estão representados na maior parte dessa democracia? O Brasil, ele é muito cristão. Portanto, não são os cristãos que são perseguidos. Muito pelo contrário. Perseguidos no Brasil somos nós, das religiões com matrizes africanas. Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Vamos começar então mais um episódio do Papo Preto, nesse mês de janeiro, que temos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é comemorado no dia 21. Nosso convidado de hoje é Sidney Nogueira, professor, babalorixá, pensador, escritor, autor da obra Intolerância Religiosa, da coleção Feminismo Pluralis. E eu passo agora a palavra para que ele se possa, apresentar aí, contar um pouco da sua trajetória até aqui para a gente. Professor Sidney, está com você a palavra. Estou muito feliz por estar aqui. Esse é um jornal que eu admiro, que eu sigo, por meio do qual eu também me informo, não é? Enfim, é um meio de comunicação e de informação muito importante para nós, sobretudo para nós, não é? Negres no Brasil. Sou filho de uma empregada doméstica que nos criou como empregada doméstica e cartomante, mamãe Joésia Alagoana, filho de um pai de Rui Barbosa, na Bahia, um pai preto também. Sou de uma família preta e com a ajuda dos orixás, com a ajuda de Exu, com a ajuda de meu pai Xangô, Caocabecile Xangô, orixá da justiça, consegui, estudar, não que isso seja um grande diferencial, mas em alguma medida é um movimento não de reumanização, mas quando você consegue acessar a língua dos brancos, e se torna um poliglota e epistêmico. Inclusive, você tem que sufocar a sua episteme e aprender a língua, a episteme branca, para poder sobreviver na sociedade branca, para poder ser um pouco menos desigual. Então, para o meu pai era importantíssimo. Veja, eu tenho uma lembrança do meu pai. Ele não sabia ler, meu pai era analfabeto, de assinar o nome apenas com a digital, mas ele fazia questão de, aos domingos, veja você, folhear os nossos cadernos para ver se nós estávamos indo bem na escola. Ele não sabia ler, mas ele fazia esse movimento de valorização da nossa formação, acreditando, que em alguma medida a escola poderia oferecer um lugar melhor no mundo para nós que o lugar ocupado por ele. Eu tenho essa lembrança vívida na minha mente, e então eu segui estudando, não que eu gostasse de verdade. A escola branca não foi feita para nós, não é? Nós sabemos o quanto o racismo é devastador também na escola, não é? Professores despreparados, não é? Professores racistas também, os colegas, mas, enfim, eu sou formado em letras, português e inglês, depois me especializei em linguística, consegui fazer meu mestrado, meu doutorado. Eu me considero um ativista contra o racismo e, sobretudo, contra o racismo religioso, e eu luto, pela uma cultura de paz, na qual nós, corpos denegridos e enegrecidos, possamos existir nas mesmas condições dos brancos. Isso mesmo, nós existimos e resistimos, né? Então, vamos começar aqui falando, sobre um termo aí que você colocou, que é bem pontuado no seu livro, que é a questão do racismo religioso. Eu gostaria, que o senhor trouxesse aqui para a gente um pouco mais sobre o uso desse termo, a escolha desse termo, o como essa ideia, da tolerância religiosa não está longe, do mito da democracia racial, de
de que somos todos iguais, né? Como você mesmo cita, quem tolera não respeita, né? Não quer compreender, isso é bem pontuado ali na sua obra. Então, conta um pouco aí sobre a escolha, o uso mesmo desses termos, né? O que a gente está chamando aí de racismo religioso frente à intolerância religiosa. Olha só, primeiro eu quero destacar que algumas pessoas me perguntam bastante se é racismo religioso, por que o nome do livro é Intolerância Religiosa, né? O 8º volume da coleção Feminismos Plurais. Por que é intolerância? Porque o racista ele não vai assumir o crime, ele não assume o crime. Portanto, quem precisa ler esse livro é o racista. E o racista não acredita em racismo religioso, ele acredita em intolerância religiosa, acredita, inclusive, como nós vimos, não é, que ele também sofre intolerância religiosa, não é? Quer dizer, houve, né, no último governo a discussão sobre cristofobia, que nós abrimos aqui, que é justamente muito semelhante à ideia do mito da democracia racial, de que somos todos iguais, portanto, todos nós sofremos intolerância religiosa. Essa é uma ideia que o racista quer colocar no mundo para amenizar o próprio crime. Não é? Quer dizer, então, quando nós falamos mito da democracia racial, é justamente uma questão de descartar, não punir o racista, não é? Nós sabemos que nós somos bem desiguais, muito desiguais, não é? Nós sabemos que nós somos muito desiguais, não é? Basta dar uma olhada nos últimos tempos, não é? Nos 3 poderes, você se vê representado na televisão, você se vê representado. Isso vem mudando, felizmente mudou. Agora mesmo nós temos uma composição mais diversa, né? Nós estamos conseguindo chegar. Por que nós estamos conseguindo chegar? Porque nós estamos aceitando, nós estamos desmentindo a ideia do mito da democracia racial. Nesse sentido, a intolerância religiosa, não é, sobretudo quando diz respeito às religiões com matrizes africanas, porque são diversas matrizes. Quando se refere às matrizes africanas, à perseguição, à violência, à satanização, não é intolerância religiosa, é racismo religioso. Por que é racismo religioso? Primeiro ponto, porque o Brasil é um país racista. Ponto. Segundo ponto, porque o projeto humanista civilizatório europeu que criou o cristianismo não nos considerava humanos. E a justificativa, não é? A desumanização como justificativa nos colocou no lugar de desumanos, e esse projeto que cria o cristianismo, que cria a noção de religião hegemônica, não nos incluiu. Não é? Nós estávamos na posição de desumanos, de não civilizados, de primitivos, de falantes de dialetos, dialeto no sentido de alguma coisa inferior, e de verdade não é. Então, o Brasil, ele olha para tudo que é negro e, imediatamente, ele é educado para sentir repulsa. Portanto, entra em cena a ideia de universalismo. Então, a ideia de universalismo é que tudo precisa ser igual. E nós sabemos, não é, que se tem uma coisa que o projeto humanista civilizatório europeu foi, é etnocêntrico. Portanto, o etnocentrismo ele coloca uma categoria cultural, histórica, ideológica acima de todas as outras. E ele, inclusive, transforma Deus em propriedade privada. E quem comprou? A Europa, o colonizador, e os colonizados também compraram essa categoria universalista como única. Então, veja bem, há intolerância, sim, há intolerância religiosa no mundo, há intolerância religiosa no Brasil também. A intolerância se dá quando
quando em rede nacional um bispo chuta Nossa Senhora da Aparecida. Isso é intolerância religiosa. Por que é intolerância religiosa? Porque não está em cena o componente racial. O bispo é da categoria maior cristã e a santa também é da categoria maior cristã. E as categorias cristãs no Brasil não são vistas como negras, elas são vistas como brancas. Nós não temos no Brasil uma black church como nós temos nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, no Brasil, por mais que queiram advogar, Jesus é negro, eu não vou problematizar isso, por mais que queiram problematizar, a semântica religiosa é branca. Por mais que haja hoje muitos negros nas religiões protestantes, neopentecostais, a leitura social que se faz da igreja não é que ela é negra. A leitura social que se faz da igreja é que ela é branca. Não importa se você, negro, entrou na igreja, você não empreteceu a igreja. Você continua sendo preto numa igreja branca. Então, quando nós temos, e eu fiz essa pesquisa no Disque 100, até o primeiro semestre de 2019, 90% das denúncias voltavam-se à perseguição de terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Umbanda e Candomblé, Batuque, Nagoiebá, Xangô de Pernambuco, não é? Então, nós temos, não é, esse tipo de perseguição. E aí eu fui observar o tipo de xingamento que aparecia, não é? Na condição de linguista, de semioticista, eu fui observar o tipo de xingamento. O tipo de xingamento era qual? Preta fedida, preta feiticeira, sua negra suja. Isso aparece nas denúncias do Disque 100. Preto macumbeiro, engraçado que sempre vem o componente racial. Sempre, semanticamente, nós vamos observar o componente racial. Então, é o componente racial, é a leitura racializada que coloca o que nós chamamos de intolerância religiosa na categoria de racismo religioso. Nós vimos políticos dizendo que os africanos são amaldiçoados, não é? Que o que acontece na África, que eu não sei o que acontece, porque o que acontece no continente africano acontece no mundo todo, inclusive no Brasil, não é? Dizendo que é merecido, que tem uma maldição. Então, isso é o quê? Por que ninguém diz isso sobre outros continentes, outros países, outras religiões? Não é? Por quê? Porque o que está em voga é a manifestação em um país racista do racismo religioso e, felizmente, não é? Quer dizer, agora, não é? Na equiparação do racismo à injúria racial, do crime de racismo à injúria racial, aparece lá explicitamente a denominação racismo religioso e racismo recreativo. Portanto, é crime, e agora? Inafiançável e imprescritível. Isso daí, né? A gente vê aí os avanços ainda que tardios, né? A gente está falando aí de 2023, fazendo essa equiparação, né? Mas pela necessidade, até mesmo porque aquilo que o senhor pontuou aí no início, né? O racista nunca se assume racista, né? No Brasil, ninguém é racista, todo mundo concorda que existe o racismo, mas ninguém se assume como racista. Então, vai achando brechas ali para, dentro, né, da legislação, se justificar como foi no momento ali de descontração, né? Que aí a gente entra aí agora com o racismo recreativo, enfim, não há desculpa, né? Não dá mais, né, para perpetuar isso e não colocar, né, essas punições, os nomes e
punir, de certa forma, né, o que a gente vem passando aí por séculos, né? E aí, pensando nessas modificações, nesses avanços, né, dentro da sociedade, a gente tem hoje, né, datas marcantes, né, como o 21 de janeiro, né, que é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, o 21 de março, que também celebra ali o Dia Nacional das Tradições, né, de raízes de matriz africanas e nações do candomblé. Então, são marcadores que existem ali, mas o senhor mesmo pontuou, né, que acompanhando as denúncias do Disque 100, a gente tem aí ainda muitas denúncias, né, voltadas aos ataques, e também uma pesquisa, né, coordenada pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras divulgou em 2022 que ouviu representantes de mais de 255 terreiros de todos os países, e quase a metade registrou até 5 ataques nos últimos 2 anos. Então, assim, a gente tem esses marcadores, mas, por outro lado, também ainda existe, é recorrente a denúncia, né, o número crescente de ataques. Então, como e quais seriam umas medidas efetivas, né, para a gente seguir nesse combate, né, ao racismo, à intolerância religiosa e, por fim, a esse tipo de violência? Então, olha só, eu sou professor, não é? Eu acredito na educação, eu acredito no diálogo, eu acredito na convivência entre os diferentes. Eu acredito. A grande questão é que alguém ganha, e ganha muito, não é? Com a cultura do ódio, né? Nós vimos isso nos últimos 6 anos. O quanto se ganha com a cultura do ódio e o quanto se pode manter mentes, corações e corpos escravizados com a potencialização ou repotencialização da miséria. Então, alguém ganha com a cultura do ódio, não é? Nós temos assistido no Brasil um movimento, eu quero reiterar isso, as pessoas precisam entender que há um movimento no Brasil, um movimento discursivo de reduzir problemas reais, problemas da história do Brasil, problemas da sociologia do Brasil, problemas da cultura do Brasil e também da cultura religiosa, de reduzir esses problemas, o problema da fome, o problema do feminicídio, o problema da LGBTQIAP+, fobia, de reduzir esses problemas à luta mítica do bem contra o mal. Nós sabemos que esses problemas não são da dimensão religiosa. Nós precisamos pegar a religião e devolvê-la ao seu lugar igualmente importante, também no debate político, mas não podemos reduzir os problemas sociais, políticos, de gestão, de corrupção, de violência, não é? À dimensão mítica, teológica. Esse é um aspecto fundamental sobre o qual precisamos conversar. Não é? Esses problemas são da ordem real, do mundo real. São problemas da ordem do mundo real. Não é? Quer dizer, a Achille Mbembe nos alerta que a era do humanismo acabou. A era do humanismo acabou e, portanto, nós vamos continuar assistindo a esses episódios de violência, esses episódios que parecem surreais, não é? Quer dizer, inacreditáveis, se nós não entendermos que esses problemas não são da ordem mítica da luta de Deus contra o demônio. Não são. A dimensão religiosa ela é importante, mas ela é uma decisão da família, do grupo ou da pessoa. A dimensão religiosa, não é? Exceto no nosso caso negro, porque tem a ver com a nossa ancestralidade, não é? Ela é uma dimensão pessoal, é uma dimensão que a pessoa decide, não é? Então, eu penso como é que a gente vai resolver essa questão. Nós vamos resolver essa questão aplicando, não é? Porque, na verdade, o que se chama intolerância religiosa no Brasil é racismo religioso. Quem sofre somos nós de terreiro. Eu estava no aeroporto indo para Brasília,
recentemente, eu estava vestido, eu estava com os meus nhãs, meus fios de conta, minhas insígnias de terreiro, estava vestido assim, com uma roupa com motivos étnicos africanos, e um jovem veio até mim, me parou e disse: eu posso fazer uma oração por você. Eu posso fazer uma oração por você? Eu disse: não, menino, não precisa. Muito obrigado. Vocês não acreditam. Passou meia hora, eu ainda no aeroporto, o jovem voltou para me importunar. Eu perguntei a ele: por que você acha que eu, um senhor de 54 anos, de barba branca, preciso de uma oração sua? O que você acredita que pode fazer por mim? Ele não soube responder, quer dizer, eles são marionetes. Há um cristianismo fundamentalista, não é, gerado pelas lideranças cristãs. Aquele menino acredita que eu era o demônio. Ele olhou para a cara preta, olhou para os meus colares e ele viu, ele acredita, ele estava de olhos esbugalhados enquanto eu lhe inquiria, que eu comecei a fazer uma inquisição, um inquérito, e comecei a gritar e pedir respeito, e disse: é racismo. O aeroporto cheio de pessoas brancas, ele foi em mim, porque ele olhou para mim, ele viu o demônio. Exatamente. E quando questionado, né, esse é o ponto, né? Quando questionado, nem se sabe dizer, né, o porquê. Quando questionado, Estela, ele paralisou. Ele paralisou. Eu fiquei muito nervoso, eu sou um senhor, não é? Ele não escolheu uma pessoa branca, ele escolheu a mim. 2 vezes. 2 vezes. E eu lhe perguntei: por que você acha que eu preciso que você faça alguma coisa por mim? E eu disse a ele: vá estudar, não é? Vá se informar. Não é? Isso é ignorância, isso é racismo. Portanto, nós, das diferentes religiões, de todas, incluindo os não religiosos, que têm direito também, os ateus, nós temos que sentar à mesa, nós temos que conversar entre as lideranças, nós temos que nos conhecer, nós temos que restaurar a ordem, não é, de um discurso difundido sobre ódio, e o ódio sempre voltado para nós, corpos negros. Nós morremos um pouco todos os dias, não é? Nós temos inúmeras mortes simbólicas, não é? Normalmente, quando eu sou afrontado, esses eventos de racismo, todos nós já passamos por isso, a gente paralisa, nem sempre nós temos forças para reagir. É realmente como um policial colocando os pés no nosso pescoço e nos asfixiando, né? Já aconteceram outras vezes, eu não fui capaz de reagir. Dessa vez, eu fui capaz de reagir. Então, nós precisamos, primeiro, lidar com a verdade, não é? Existe um provérbio iorubá que diz: atalho não é caminho completo. Existe um outro provérbio que diz: a verdade não tem pressa. Portanto, nós precisamos lidar com a verdade. O Brasil é um país racista, esse racismo também muito potencializado pelas religiões, não é? E nós não vamos resolver isso com atalho. Portanto, nós precisamos, todos nós, lideranças comprometidas com a paz, com a ordem, com a verdade, inclusive, de um Cristo revolucionário, de um Xangô, orixá da justiça, não é? De um Oxalá, senhor da ordem e da disciplina, não é? De um Buda, de um Hare Krishna. Não importa. Nós precisamos conviver e precisamos restaurar, não é, a harmonia, não é, parar de tornar diferenças religiosas em campo de batalha. E de verdade, sempre quem está no lugar do violentado são as religiões de matriz africana. Então, eu acredito, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de educação e fazer a lei valer, como me parece que nós começamos agora, tardiamente, como você disse,
mas nós começamos. Eu acredito no diálogo, acredito na palavra, acredito nos professores comprometidos, não é? Com uma educação de qualidade, uma educação revolucionária, e acredito na lei, acredito na justiça. Muito bom, e é isso que o senhor destacou, né? Não transformar a religião num campo de batalha, né? Porque hoje essa afronta aí, né? Esse desconforto, né? Isso que o senhor colocou que passou, de fato, às vezes a gente é pego de surpresa, né? Em situações, a gente debate sobre isso, fala sobre racismo, né? A gente busca construir, mas é no dia a dia ali que às vezes as ações vêm e a gente fica ali também paralisado, porque de fato a gente não está esperando, né? No tempo todo criar, né, esse escudo contra isso, né? Então, de fato, é uma invasão, é muito triste, é desrespeitoso, né? A religião ela não deve ser um campo de batalha, né? Ninguém deve impor a sua religião para o outro. Essa questão do respeito, né? De se entender, de se respeitar e principalmente não querer impor, né? Porque essa atitude desse jovem mostra realmente essa mente, né? Da catequização que foi muito resultou em muitas mortes, né? Na invasão, na chegada da religião católica no Brasil, né, nos países colonizados, que é essa de, se vocês são obrigadas, vocês têm que enfiar a goela abaixo a nossa religião, né, custe o que custar, e custando, inclusive, vidas, né, porque esse relato ainda foi um relato de vivência, né, desconfortável, mas isso custou vidas, né, mortes, destruição de espaços, enfim. Então, aí são pontos mesmo a ser pensado e discutido e colocado nesse lugar, né, do respeito enquanto, né, cada um com o direito de exercer ali a sua religiosidade sem querer impor outro. E aí, né, a gente conseguir viver em paz. A gente está caminhando para o final, foi muito rápido aqui a conversa, passou muito rápido o tempo, infelizmente, assim, muita coisa para abordar, né? Mas a gente vem aí com expectativas boas, né, para o novo ano, a gente passou por esse período de retrocesso, né? A gente está com nomes interessantes aí à frente do novo governo, né? Principalmente no Ministério dos Direitos Humanos, né? Que temos aí o Silvio de Almeida, é uma grande referência para tratar, né? E a gente espera que esses assuntos, né, relacionados ao racismo estrutural, política discriminatória, de fato, comece a tomar forma e ser aplicado, né? Principalmente nessa proteção de diversidade geral e religiosa no Brasil. Então, a gente caminhando aqui para o final, professor Sidney, mais uma vez, muito obrigada. E não dá para deixar, né, de falar aqui também da sua importância, da sua referência, né, em falar de temas relacionados a africanidades, né, epistemologia de terreiros, enfim. O senhor também é um produtor, né, de conteúdo digital, então passe aí as plataformas onde as pessoas, né, os nossos ouvintes aqui conseguem encontrar o senhor nas redes, acompanhar. E esse é um momento aí para divulgar um pouco aí, onde o pessoal consegue acompanhar o seu trabalho para continuar aí entendendo e conhecendo aí um pouco, né, dessa diversidade aí e das africanidades e decolonidades, né, digamos assim também. Muito obrigado, estou muito feliz por estar aqui, muito feliz mesmo. Agradeço imensamente pela conversa. Espero que possamos fazer isso mais vezes. E sim, eu descobri, isso foi na pandemia, não é? Que nós tínhamos um canal, não é? Um canal, já que nós não temos canais de televisão, não temos rádio. Então, eu descobri um canal, porque, na verdade, as pessoas não nos conhecem, elas não conhecem a verdade sobre as religiões de matriz africana. É sempre o nosso algoz que fala por nós. Então, eu decidi potencializar um trabalho, já chegamos a mais de 100 mil seguidores em 2 anos, com essa produção, não é o que eu chamo de epistemologia de terreiro, falando sobre o que é o terreiro, a cultura de terreiro, os orixás, os voduns, os inquices, a noção de ancestralidade, imortalidade, enfim, reflexões, né? Reflexões sobre a vida, sobre dor, sofrimento, fatos também, denúncias sobre racismo religioso. É um canal bem diverso, não é, de comunicação. Só não é? Venham nos acompanhar. É @professor.sidney, com demudo, e i no final, @professor Sidney. Espero por vocês lá. E deixo aqui a minha bênção ancestral negra de saúde, vida longa, abundância, continuidades, felicidade, alegria, não é? E caminhos abertos. Muito axé a todas, todes e todos.
Achei um privilégio muito grande aqui ter o senhor conosco. Pessoal, então siga aí, professor Sidney, continue seguindo também a Alma Preta, compartilhando conteúdo. É muito importante a gente ampliar esse diálogo, né? Levar esses assuntos para além, né, de quem já se interessa, já acompanha. Então, é levar isso mesmo para todas as pessoas que precisam entender um pouco mais. Então, vamos aí fortalecer a nossa rede preta de conexão. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.